queria dar uma boa tarde para todo mundo, dizer que vocês são todos muito bem-vindos sempre. Eu tô aqui hoje com o nosso Decora em Prosa. Se tem alguém aqui que não me conhece, muito prazer, né? Eu sou a Anne. A gente está aqui com esse projeto novo que é o Decora em Prosa, onde a gente fala com profissionais que pretendem abrir uma empresa de decoração ou que estão lá muito no comecinho, né? Um pouco perdido sobre como lidar com tudo isso. Então, o nosso objetivo aqui é trazer estratégias para você que pretende ter uma empresa de decoração, para você entrar nesse mercado de uma forma mais organizada, né? Como você se destacar nesse mercado, como você criar um próprio estilo para você conseguir se destacar e como também você ser bem remunerada por isso, que eu acho que é uma das coisas mais importantes. A gente vê muita gente, né, que trabalha com decoração e reclama desse quesito remuneração, que fala muito que os clientes não pagam pelo trabalho, não valorizam. Não é bem assim, gente. Quero deixar bem claro para vocês que é possível sim a gente ganhar muito bem trabalhando com decoração, tá? Então, se isso soa interessante para você, fica aqui comigo. Nosso papo de hoje é sobre acervo. O tema de hoje é monte um acervo diferenciado e aumente o seu faturamento. Eu já falei em algumas lives que eu tenho uma opinião muito própria hoje em dia com relação ao acervo, diante de todas as dificuldades que eu já passei na minha vida com o meu próprio acervo, né? Então eu quero deixar aqui algumas dicas para vocês que estão começando, para quem pretende começar. Sou uma incentivadora das pessoas que têm vontade aí de entrar no mercado de decoração, seja para trabalhar com infantil, seja para trabalhar com casamento, com corporativo. A base do negócio é a mesma, né, gente? O que a gente precisa fazer para construir essa empresa de uma maneira organizada é a mesma para qualquer ramo da decoração. Mas então vamos lá, vamos entrar nessa questão do acervo. O que é um acervo, né? Para começar, o que seria um acervo? Gente, o nosso acervo ele é um conjunto de bens que integram um patrimônio de um indivíduo qualquer, de uma empresa qualquer. Então, assim, montar um patrimônio é interessante desde que você consiga inserir essas peças dentro dos seus projetos, né? De uma maneira que você consiga que os seus clientes deem valor a esse material que você tem, que você vai adquirir para o teu negócio. Senão não faz sentido nenhum, porque, gente, nós, né, como decoradores, somos prestadores de serviço. E a gente sair comprando um monte de material para não ter um retorno sobre ele, não faz muito sentido para mim. E eu espero que não faça sentido para vocês também. Então, um acervo, ele precisa ser construído das peças certas. E o que seriam as peças certas? As peças que fazem sentido para o estilo de proposta, né, que você vai oferecer. E peças que o seu próprio cliente enxergue valor nelas, para que seja mais fácil que você consiga colocar de uma maneira clara para eles que é preciso pagar por essas peças, né? Muita gente, pelo menos por aqui, né, na nossa realidade, tem muita gente que não trabalha dessa maneira, o que é um grande desperdício, né? Se você tem um acervo e você não consegue viabilizar a questão de você locar essas peças para o seu cliente, você acaba fazendo um investimento que só vai te dar prejuízo, na verdade. Para ser bem real com vocês, é um investimento que vai dar mais prejuízo do que qualquer outra coisa dentro da tua empresa. Quando eu comecei, eu investi muito errado nisso. Por quê? Era um efeito bola de neve, na verdade, bem no início, né? Depois eu fui me encontrando e as coisas foram ficando mais claras para mim. Mas no início foi muito complicado eu encontrar, eu me achar ali no meio de tanto material, de tantos estilos possíveis de fazer.
E aí ainda tem uma coisa que acaba dificultando um pouco mais, que eu sou uma pessoa que trabalho com vários estilos, né? Eu passeio ali pelos estilos. Então, pra mim, né, pra eu montar esse acervo, acabou sendo uma coisa, eu acho que muito mais difícil do que um decorador que trabalha em apenas uma linha, né? Então vamos lá. Gente, eu fiz um roteirinho aqui pra eu seguir e eu tô com um computador. Só que eu tô com um mouse que gira ao contrário. Ai, meu Deus, vai ser um pouco difícil hoje até eu me acostumar, mas vocês tenham paciência comigo. Bom, então lá no início eu investi muito errado. Eu comprei várias coisas que até hoje eu me arrependo de ter comprado. Eu comprei algumas coisas que num primeiro momento eu me arrependi de comprar, só que depois foram coisas que me deram muito retorno. Então, enfim, passei aí por várias etapas, né, durante esse processo de entender o que seria melhor para mim. Hoje, eu considero que eu tenho um acervo muito bom. Eu consigo fazer várias festas, né, com o material que eu tenho, da maneira que eu fui me adaptando ao longo do tempo. Então, assim, no meu início, gente, e eu tô aqui falando de mim, eu sempre costumo falar isso em todas as lives. Eu falo de mim porque as experiências que são as experiências que eu vivi, né? Eu posso falar do que eu vivi. Então, quando eu falo sobre mim, não é pra dizer que, eu sou melhor. Não, não tem nada a ver. Eu tô aqui pra falar com vocês, expor, né, as minhas vitórias e os meus fracassos também, para que eu possa contribuir com as pessoas que estão aí de fato querendo começar nesse mercado. Então, assim, de maneira nenhuma eu tô querendo dizer que o que eu faço é o mais certo, não é nada disso. Mas assim, o meu início não foi muito planejado, não foi muito bem planejado. Eu demorei um pouco para encontrar esse estilo, tanto que não encontrei até hoje, né? Mentira, gente. Eu falo que eu não encontrei meu estilo porque eu passeio por vários deles. Eu gosto de fazer o boho, eu gosto de fazer contemporâneo, eu gosto do jungle, apesar de eu nunca ter feito uma proposta jungle, eu gosto de N propostas, assim. Então, eu brinco, falo que eu não tenho um estilo próprio, mas eu acho que eu posso me engrandecer com relação a isso, de mesmo fazendo vários estilos, as pessoas conseguirem reconhecer que é um trabalho meu, né? Então, assim, isso acaba sendo um motivo de orgulho pra mim, tá? De eu conseguir lidar, né, com vários estilos de decoração muito bem. E de fato, assim, as pessoas olharem para isso e saberem que é uma festa minha, né? Que foi uma festa feita por mim, embora eu esteja fazendo mais o gosto do cliente do que um gosto próprio. Muitas pessoas taxam o meu trabalho como um trabalho de decoração rústico, e não é bem assim. A gente se baseia sempre nas propostas que os clientes querem. Qual é o estilo do meu cliente? Eu sempre bato em cima disso. Eu sempre estou na busca, né, pelo estilo do meu cliente. Tem uma história bastante interessante de quando eu comecei com relação a essa questão de investir errado, né, no acervo, que eu comprei umas cadeiras. Eu tinha um casamento para 300 pessoas e aí eu não encontrava as cadeiras que eu queria em lugar nenhum para alocar. Eram aquelas cadeiras de dobrar, sabe? Aquelas cadeirinhas de madeira, estilinho americano, que faz as festas nos jardins americanos, as cerimônias nos jardins americanos. E na época, tava muito na moda, mas muito assim, pesado, sabe? A questão dessa festa em casa, festa no jardim, né? Do receber em casa. E aí eu fui e fiz um investimento, comprei essas 300 cadeiras para essa festa. E quando eu comprei, eu falei, nossa, que legal, né? Tipo, vai ser muito massa, vai ser muito interessante, porque ninguém tem e pá. Enfim, o que aconteceu? No meu início, foi muito difícil eu desvincular a decoração do tradicional, porque era o que mais tinha por aqui, né?
Eu sempre falo que quando eu comecei lá em 2012, não tinha tantos decoradores que faziam esses estilos mais do receber em casa mesmo. Hoje tem o boho, tem vários outros aí que seguem essa linha, né? Na época não existia ainda esse termo, mas era o lance do receber em casa. Era muito difícil colocar isso na cabeça das pessoas, porque a gente ainda lidava com muita coisa do tradicional. E aí ninguém queria essas cadeiras. Eu nunca consegui usar essas cadeiras. Eu consegui usar nesse casamento e depois eu nunca consegui usar. E aí eu comecei a falar, meu Deus do céu, gastei um dinheirão para comprar essas cadeiras e agora a galera não quer usar nas festas. E isso me bateu um pequeno desespero ali no início, porém depois eu utilizei tanto já essas cadeiras que elas mais do que se pagaram, gente. Então, assim, às vezes a gente também acha que a gente está investindo em algo errado e depois dá bom, né? Então é preciso avaliar. Então, assim, gente, qual que é de fato o investimento bom feito em acervo? É o acervo que vai te dar retorno financeiro. Então, qual que é o investimento bom? O investimento que o teu cliente vai pagar por ele. Não adianta nada você comprar um monte de peça puxado para o clássico se os clientes que você tem não pagam por esse trabalho, não gostam desse trabalho. No meu início aconteceu muito isso, eu comprava coisas que eu gostava e as pessoas queriam festas mais tradicionais. E aí eu tive uma baita de uma dificuldade e eu tive que ir me encaixando, me encontrando até que a coisa foi, até que eu consegui entender. E aí eu tenho uma outra história para contar aqui para vocês. Só um minutinho. Pega mais água pra mim, por favor. Eu tenho uma outra história para contar aqui para vocês, que durante um tempo, uns 2 anos mais ou menos, eu tive uma loja de lingerie. Deu lá uns 5 minutos em mim e na minha irmã. Vamos abrir uma loja. Eu tinha acabado de sair do emprego que eu tinha. Vamos então abrir uma loja. Eu não queria mais trabalhar com arquitetura na época. Abrimos uma loja. Gente, foi a maior furada, a primeira compra que a gente fez dessa loja. A gente errou muito, mas assim, com força. Primeiro que a gente começou num período errado, porque loja, para quem não conhece, tem um tempo de coleção, né? Então a gente comprou, a coleção chegou, a gente mal tinha aberto a loja e já tinha que fazer outra compra. Foi o primeiro erro. Segundo erro, a gente não conhecia os nossos clientes. Então, quando a gente fechou essa loja, ainda tinha peça de lá do início, né? De lá de quando a gente abriu essa loja. Então, qual que foi o grande X da questão? A gente não conseguiu entender que não era o nosso gosto que ia prevalecer ali, e sim o gosto das pessoas que iam consumir aquele produto. Então, isso que fique bem claro, assim, né? Às vezes a gente tem uma certa dificuldade, e eu passei por isso também lá no início, de vender o nosso trabalho, mas muitas vezes é porque também as pessoas, elas não querem comprar, né? Ou às vezes elas não enxergam tanto valor, que eu acho que foi mais o caso. O que acontecia? As pessoas achavam que porque era um trabalho mais customizado, ele tinha que ser mais barato, né, do que o trabalho oferecido pelos decoradores mais tradicionais. Porque eles achavam, vai menos flores, então precisa ser mais barato, porque flor é que é o mais caro, né? E não é bem assim, claro, flores é um item caro, todo mundo sabe disso, mas não que seja o mais caro de tudo, porque não adianta nada eu pegar um monte de flor e não saber fazer um bom arranjo, não vai mudar nada, né? Então, assim, eu sempre falo que a gente, como decorador, a gente não vende flor. Quem vende flor é floricultura. A gente vende os arranjos da festa. E aí, se você faz bons arranjos, ok. Se você não tem um trabalho diferenciado, enfim, tipo, você vai entrar ali no lance do commodity que eu falei em uma das lives lá atrás, que vai ser tudo igual e aí você só vai conseguir, de fato, vender o teu trabalho comparado por preço. É basicamente o que acontece.
Então, assim, tenham um acervo que vocês consigam cobrar por ele, de forma justa, claro, né? Porque senão isso vai ser um ralo dentro da tua empresa. Você vai comprar, você vai investir um monte, porque peça de decoração é muito cara. Você vai investir um monte e depois, se os seus clientes não investirem na festa deles, pagando por esses produtos seus, né? Vai ser um ralo dentro da tua empresa. Aquilo vai começar a se deteriorar e esse dinheiro vai embora e já era. Não vai ter volta, nunca vai ter volta. Algumas pessoas usam a questão do acervo para fazer leilão também. Gente, isso também é um câncer, né, dentro da empresa. Se você usa o teu acervo para você conseguir fechar projeto, pode parar. Lógico que um benefício ou outro benefício a gente com certeza pode conceder sim para os clientes. E é até interessante, eu vou falar um pouquinho sobre isso também, sobre as oportunidades que a gente tem ali com relação a ter um acervo interessante, né, que gere valor para o nosso cliente. Mas nunca usar esse acervo dessa maneira, para você conseguir ganhar lá do teu concorrente. Se o teu cliente não enxerga valor, e aí ele começa, vai no concorrente, fala que o concorrente está mais barato, vem em você, vai no outro. Às vezes já aconteceu isso comigo, tá? Eu já deixei de dar atenção, infelizmente, sou bem sincera, eu já deixei de dar atenção para o cliente porque eu não concordo com isso. Uma vez teve um cliente que chegou aqui para uma reunião e aí o noivo, né, ele falava assim para mim, mas o que eu vou ganhar? Aí assim, eu falava, não, então, eu tô te dando como cortesia, tinha lá algumas coisas, eu não vou lembrar agora, suplá, algumas coisas que eu tinha colocado, mesa de noivos, né, que são coisas que geralmente eu coloco. E ele falava assim, não, mas eu quero saber o que eu vou ganhar, o que mais eu vou ganhar? Enfim, ele ficou me questionando, até que chegou uma hora e falou, não tô entendendo, né, o que você quer? Ah, não, porque o concorrente, ele me deu o DJ, ele me deu assessoria, me deu não sei o que, me deu concorrente não, né, ele falou lá, eu fui lá no outro fazer o orçamento e ele me deu um monte de coisa. Falei, não, eu não vou te dar nada disso, entendeu? Então, assim, e aí depois, será que foi uma boa para esse cliente? Não sei, não acho que deve ter sido, né, porque ganhar som, ganhar DJ, ganhar cerimonial, não são serviços baratos. Como que um decorador vai pagar por isso dentro? Não dá, não sei, não consigo entender essa logística, mas isso acontece. Bom, então assim, uma grande sacada pra gente é a gente fazer desse nosso acervo uma segunda fonte de renda. Aqui eu vou falar para vocês um pouquinho sobre esse pensamento meu também, tá? Com relação ao meu acervo hoje, que tá parado, gente, tá parado, né? A gente não tá num período de trabalho ativo, então esse acervo tá parado. Embora ele esteja, sim, me gerando valor, porque eu tô fechando, enfim, alguns contratos, muito menos do que a gente fecharia normalmente, mas ele tá sim gerando valor, não nesse momento, mas quando as festas forem acontecer, isso vai rolar. Então você agregar outros serviços, né, outras coisas, outros produtos, né, dentro do teu ramo principal, que é a decoração, é interessante. E a locação, claro, pra gente, né, é um deles. Então, como que eu faço com o meu trabalho? Eu divido em duas partes. Eu sempre fiz assim. Eu fui mudando um pouco isso ao longo do tempo, mas eu sempre cobrei por projeto e por execução de festa. Então, assim, projeto é o meu trabalho, né? Que eu vou desenvolver com o cliente desde o momento em que ele me contrata até lá no final. E o meu acervo, ele tá dentro da parte de execução da festa. Então, transformam o acervo em um ativo da empresa de vocês, que vocês vão ver que vai ser muito mais benéfico. E aí, qual que é a sacada, né? Oferecer com desconto para o teu cliente. Então, como que a gente faz? Quando eu comecei, lá no início, eu não tinha quase material nenhum, né? E algumas empresas faziam isso para mim. Algumas empresas, elas, quando eu ia fazer locação,
elas me davam descontos por eu ser decoradora. Oxi. O Instagram fechou. Gente, peraí. O Insta fechou. Perdi a live. Pera aí, gente, só um segundinho. Deixa eu voltar aqui. Hã? Mas a live fechou. Do nada fechou. Agora vai de novo. Caiu aqui. Voltou? Fechou? Ah, então, mas ela tinha caído. Pode voltar lá que agora entrou de novo. Tomara que eu consiga recuperar. Bom, deixa eu ver aqui onde é que eu parei. Ah, tá. Voltando aqui. Bom, então assim, quando eu comecei, né, lá no meu início, algumas pessoas de quem eu locava faziam isso pra mim, faziam descontos, né, diferenciados. E aí eu pensei, poxa, e eu tive bastante dificuldade com locação no início, gente. Eu tive bastante dificuldade porque... Oi, Jana, tudo bem? Eu tive bastante dificuldade porque eu não tinha as peças, eu tive que locar de algumas empresas que me deram alguns balões, né? No dia da festa eu não consegui pegar o material, foram várias histórias meio loucas assim. E aí foi onde eu decidi começar a comprar, porque no início eu tinha peças menores, eu investia assim em vasos, né? Em coisas pequenas, eu não queria ter mobília, eu não queria ter todo esse material que eu tenho hoje. E aí eu comecei a investir em peças pequenas e peças maiores eu locava. Mas eu comecei a ter dificuldade e aí foi onde eu decidi investir. E algumas dessas empresas lá no início, elas me faziam algum desconto. E aí eu pensei, então por que não eu fazer o desconto também para os meus clientes? Eu achei interessante e foi isso que eu comecei a fazer. Então, como que eu faço? Eu coloco o valor de mercado, né, para as pessoas que vêm locar alguma peça de mim. Eu não loco tudo, tá? Antigamente eu locava todo o meu acervo, hoje em dia eu loco algumas coisas só. Oi, Elizabeth, tudo bem? Eu não loco tudo, mas eu coloco descontos especiais para quem fecha as festas comigo. Então a gente tem um desconto para quem fecha a festa com a gente fora do nosso espaço e um desconto bem mais especial para quem fecha, né, as festas com a gente aqui no espaço Alto das Palmeiras, que a gente tem um espaço de festas aqui em Adamantina. E isso é muito legal, né? Os clientes, eles são gratos até por isso. E fora que a gente dá algumas cortesias, né? Por a gente ter o material, então dentro do nosso orçamento possibilita a gente fazer algumas cortesias ali diferenciadas para os clientes, certo? E é muito bom também que fique claro para os clientes que vocês cobram sim um valor por esse acervo. É interessante que os clientes saibam disso, porque senão o que acontece, gente? O cliente acha que ele pode contratar a gente e que ele pode usar todo o material que tem no acervo. Não é bem assim que funciona. A gente não fecha somente uma festa, né? A gente fecha mais festas por final de semana. Tem também a questão de que se você começa a fazer muitas cortesias, um vai conversando com o outro e aí depois você já não consegue mais ter controle disso. Então é importante que a gente tenha limites com isso, que a gente faça coisas bacanas, né, que os clientes eles se sintam sim valorizados, mas que seja algo que fique muito claro que não é assim, não é tipo, vem aqui, pode usar tudo que quiser, pode usar todo o material que está disponível, não pode ser assim.
Então, assim, tem muitos decoradores, tem muitos buffets, né, que trabalham fazendo esse tipo de locação, que estão aí no mercado há anos, e que dá muito certo. E quando eu comecei a fazer dessa maneira lá atrás, não foi porque eu enxerguei isso, mas sim por uma necessidade, gente. As peças que eu procurava, né, na época, eu não encontrava com tanta facilidade. E aí eu tive também essas dificuldades que eu falei pra vocês, de não ter entrega. Isso é bastante importante também, gente, a gente conhecer parcerias, sabe, dentro do nosso negócio e saber quem indicar pra não ter deslize, porque fornecedor que come bronha, gente, fornecedor que deixa a gente na mão não dá. Hoje em dia, eu risco da minha cadernetinha e já era. Então, assim, eu procurava, né, sempre comprar coisas diferenciadas e hoje, por eu entender mais os meus clientes, eu procuro seguir mais essa linha. Eu já sei mais onde investir. De mobília, eu tenho o básico. A gente não tem tantas coisas diferenciadas, mas com o básico que a gente tem, a gente consegue se virar muito bem. E aí, assim, também, a gente, com o tempo, apesar de ser tudo muito caro, né? Como a gente começou desde o início, trabalhar fazendo dessa maneira que eu tô falando pra vocês, porque eu sempre cobrei pelo meu acervo, sempre. Só lá no início mesmo, bem no comecinho, no primeiro ano, que eu fiz pouquíssimos eventos, não era muito assim. Mas assim, me deu a capacidade de investir, entendeu? Como eu cobro por ele, então eu também posso investir. E outra coisa que eu fiz também no início, que foi bastante interessante, foi fazer peças para o meu acervo. Como eu não tinha muitas coisas, eu fazia. Até hoje a gente ainda faz. Eu fiz também uma live falando sobre isso e a gente está assim um pouco mais focado em produzir de novo, né, peças para esse acervo. Então, falar que não tem dinheiro para começar, não precisa, gente. Quem está pensando em entrar no mercado de eventos, não é necessário fazer um grande investimento para isso. Quando eu iniciei, eu me lembro que eu tinha, gente, no comecinho mesmo, eu tinha R$1.000 na época, R$1.000. E aí eu falei, em que eu vou investir esses R$1.000? E quando eu iniciei, eu já também falei algumas vezes aqui, eu não iniciei com decoração, eu iniciei com locação de peça. Esse também acho que foi ali um norte pra mim, com relação a essa questão de cobrar pelas peças. Eu comecei fazendo locação de peças. Então, eu usei esse dinheiro de uma forma estratégica para fazer coisas que me dariam algum retorno. E assim foi feito. Então, conforme eu recebia, eu ia investindo em outras coisas. Conforme eu recebia, eu ia investindo em outras coisas. Hoje eu vejo que talvez eu poderia ter investido em outras coisas mais além de acervo, tá? Se eu fosse começar hoje, eu faria diferente. Eu não investiria tudo que eu investi em acervo. E aí vocês também podem falar assim, mas eu preciso ter muita peça, né? Eu não tenho lugar para guardar esse material. No comecinho eu morava com a minha mãe, eu guardava na casa da minha mãe mesmo. Depois as coisas foram crescendo, eu fui precisando de mais espaço, mas tudo por conta de mobília, gente. Porque se vocês tiverem peças menores, não tem problema nenhum, dá pra encaixotar, dá pra guardar. Um armário bem organizado, dá pra guardar. Esse tipo de armário, inclusive, que tem aqui atrás, ó. Eu comprei, inclusive, esse armário de uma cliente minha, a gente fez uma troca. A gente fez como fala? Esqueci agora. Uma troca. Eu fiz a festa do filho dela, esqueci o nome, gente, do negócio. E comprei esses armários aqui dela. Ela tinha uma empresa de locação em São Paulo. E ela usava esses armarinhos aqui. Devo ter mais uns... Aqui tem 1, 2, 3, um pequenininho. Devo ter mais uns 2, era tipo uns 5 armarinhos desse aqui que ela tinha para guardar as peças dela. De uma empresa de locação de peças em São Paulo. Então, não precisa de tanto espaço assim. Agora, se vocês forem investir em mobília, aí a coisa começa a apertar. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu comecei a comprar
mesas maiores, né? Quando eu comecei a investir em sofá, essas coisas aí, a coisa começou a ficar mais complicada. Mas lá no início, comprar só o que a gente precisa não gera grande investimento. Espaço para guardar, como eu disse também, tranquilo. Comprar e cobrar é outra dica aqui que vai ficar para vocês terem um retorno, né, para pagar o investimento dessas despesas. E claro, gerar lucro também, né, gente, porque não é só pagar despesa. Eu tenho aqui para mim que as minhas peças, depende da peça, né, mas pelo menos a gente usa 10%. Então eu preciso aí de uns 10 eventos para eu conseguir ter o retorno dessas peças, desse investimento. Imagina você comprar uma peça e ter mais que fazer 10 eventos para você ter o retorno desse investimento. 10 locações para você fazer o retorno desse investimento. Às vezes, quando chegou nessas 10 lá na frente, a peça já está deteriorada, você já tem que fazer um conserto. Pensa num conserto de um sofá. Lavar um sofá já é uma pancada, já é muito caro. Pensa consertar um sofá, pensa consertar, pintar, reformar um móvel, né? É tudo muito caro. Então a gente precisa cobrar de maneira consciente, sim. E aqui, pra finalizar, gente, vou deixar algumas dicas. Oi, Elô, tudo bem? Vou deixar... Olha, Maria Angélica, tudo bem? Vou deixar algumas dicas finais aqui, que a gente fez e que funciona muito bem. Então, assim, ter o acervo de vocês exposto para os clientes é muito bom. Os clientes terem acesso, né, visual, porque durante muito tempo eu tive as minhas peças todas encaixotadas. Causa uma boa impressão o cliente ver o material que você tem, né? Ele se sente um pouco mais seguro. Então, façam isso, né? Tenham um lugar, se não der, tudo bem, ok, mas se der, deixem as peças expostas, que é muito mais interessante. Com relação às peças que comprar, se vocês comprarem peças que vocês consigam casar elas, vocês vão ter muito material para fazer, assim, N composições. E aí eu separei algumas fotos, né, separei algumas peças, na verdade. Ficaria um pouco complicado para eu mostrar aqui para vocês. Outro dia a gente fez uma live mostrando, só que ficou meio confuso. Então, eu separei umas peças, eu vou fazer umas postagens lá no Insta, eu vou fazer em tudo, no Insta, no Face, no YouTube, eu vou postar em todos os lugares, mostrando para vocês quais são as possibilidades que a gente tem e falando também um pouco sobre os estilos, tá? Então, assim, o que eu fiz hoje? Eu tenho um mix, eu tenho peças prata, eu tenho peças douradas, eu tenho peças de madeira, eu tenho peças de ferro, eu tenho peças, enfim, tipo, um pouco de cada coisa. Eu tenho cristal, que é muito básico, dá pra gente usar com tudo. Então, eu tenho um pouco de cada coisa que eu consigo ir misturando e eu consigo, assim, atender a vários estilos. Então, assim, com todo esse material, eu consigo ir lá